Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 7 da terceira temporada do Nova Era. E hoje tem muita coisa pra acontecer nesse episódio. Eu acho que esse episódio é o grande divisor de águas do Nova Era dessa terceira temporada, porque muita coisa vai acontecer, muitas discussões vão começar a acontecer a partir desse episódio. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixem um like que é muito importante, ajuda muito no engajamento do canal, não esqueça de deixar o feedback de vocês e bora conversar aqui no ao vivo pra gente poder trocando uma ideia, tá bom? Sarinha foi eliminada na semana passada e agora ela busca o diamante pra poder voltar pra competição. Será que Sarinha consegue voltar pro jogo? Vamos ver isso agora e ver se Sara volta pro jogo ou não. Vamos dar uma olhada. Até que enfim esse diamante saiu e Sara encontrou o diamante, volta pro jogo, está na competição ainda. Então a gente está atualmente no top 11 e seguimos no top 11 dessa competição. Ainda temos 2 diamantes na jogada e temos aí algumas eliminações pra frente, né? Então significa que muita gente vai sair sem a chance de voltar. If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my 2 feet, you just pass me by, but it still makes me cry. You can make me whole again. If you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I will put you down, 'cause I want you around. You can make me whole again. Bora seguir o jogo, porque o grupo ainda tá muito cheio, ainda tem 11 pessoas. Então bora jogar o jogo, porque a gente precisa diminuir esse povo, né? Antes da gente falar sobre a prova do Horus, que pra mim foi uma das melhores provas, eu adoro esse tipo de prova, a gente vai falar sobre uma pergunta que na verdade a gente fez pro nosso elenco. Na verdade a gente fez 2 perguntas. A gente tá basicamente chegando na metade da competição, então mesmo a gente tendo ainda 11 pessoas pela frente, o reality ele vai ter o total de 16 episódios.
Então a gente tá no episódio 7, mas o episódio 16 já vai ser o episódio da grande final. Então foi perguntado pro nosso elenco 2 perguntas extremamente importantes, que é a visão que eles têm deles mesmos dentro desse jogo. Foi a pergunta sobre a perspectiva que ele tem dos demais participantes, como eles acham que os participantes estão dentro da competição. Então agora a gente vai ver Plantão Nova Era. E aí, meu povo? Bom, já se inscreveu nesse canal? Já deixou o like de vocês? Já compartilhou o vídeo com os amigos? Eu acho que vocês ainda não compartilharam, hein? Não sei não. Alguma coisa me diz que vocês ainda não compartilharam esse vídeo. Espero que vocês compartilhem. Bom, de como eu expliquei pra vocês, a gente vai ver essas 2 perguntas sendo respondidas pelo nosso elenco. Mas a primeira é a perspectiva que eles têm deles mesmos dentro dessa competição até o momento. Vamos dar uma olhada nas respostas individuais de cada um. Avaliando minha participação no jogo, eu acho que eu tô jogando bem, não tô perdendo provas, formação. Hello, meu povo, então vou comentar aqui um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei muito bem. Comecei no topo lá em 2º lugar. Eu e o Henson brigando assim, entre aspas, né, pela primeira colocação. Mas após eu ter perdido uma prova por questão de ter ido pra faculdade, eu caí. Mas eu tô subindo agora, né? Toda prova que eu faço, eu subo cada vez mais uma colocação ou 2. Então é isso, eu tô tentando recuperar o que foi perdido, mesmo achando que eu não vou conseguir recuperar o que foi perdido. Mas eu tô muito feliz que, independente de tudo, eu tô dando o meu máximo. Não entro no jogo pra não dar meu máximo. Todo mundo que sabe, me conhece, sabe disso. Hoje tem uma prova, né, que eu acho que eu vou me lascar, mas tá tudo bem. É isso, gente, continue torcendo por mim. Quem sabe eu não posso ser um finalista novamente, né? Tamo junto e é nóis. Me autoavaliando dentro do contexto do jogo, no começo eu considero que eu fui muito bem nas primeiras semanas, que não teve nenhum tipo de órbita, nenhum tipo de eliminação. Eu me considerei que fui bem, tanto que consegui chegar no 3º lugar. Depois eu fui declinando um pouco por causa de uma prova. Porém, eu estou me recuperando e vou me recuperar. E eu tô passando tudo na prova de hoje. Ai, gente, a minha avaliação sobre mim mesmo tá sendo uma merda. Tipo, eu não ganho uma prova, não passo nem perto de ganhar. O máximo que eu ganho, chego perto de ganhar é de sorte. E ainda assim ainda tem filha da puta que me tira da prova. Enfim, mas tirando isso, tá... um cocôzinho. Eu zerei o último método, né, que era aquele dos enigmas. E eu tô bem triste que eu caí na órbita, porque eu tava doente, pra quem não acompanhou. E é isso. Então, eu venho observando uma evolução muito grande de mim, tanto no social quanto nas provas. Tenho gostado bastante do que eu tenho feito, do que tem rolado. Eu estava em 9º lugar, umas 2 semanas atrás estou em 4º. Hoje estou lá buscando o 3º lugar. Então é isso, tô gostando muito do meu desenvolvimento. Olha eu de novo. E então, galera, como será que está o Léo dentro do jogo? Como será que tá o Léo lá dentro do jogo? Então, eu acho que eu tô o que eu sempre fui, né? Eu sempre fui eu. Então, tipo assim, eu não tô conseguindo jogar como deveria ser jogado aquele jogo, que é jogar na estrategicamente, para que eu consiga uma boa estratégia, para que eu chegue longe, né? Ou, quem sabe, até o campeão, né? Eu vou muito no coração, isso prejudica pra mim, mas é a forma que eu gosto de trabalhar. Eu acho que nada compra a sua lealdade, nada compra seu caráter, né? Então eu não vou passar por cima dos meus caráteres apenas para chegar no final de um jogo e sair com a consciência pessoal, né? E eu acho também que eu preciso ficar mais calmo também. Eu sou muito nervoso nessa questão de fazer provas. Isso também me prejudicando, porque eu não consigo concentrar. Então, quando você não concentra, você termina tendo um mau desenvolvimento, que é o que acontece, que eu fico numa péssima pontuação, terminando lá pra órbita já, né? Eu já fui 2 vezes consecutivas, né? Espero não ir numa 3ª hoje, pelo amor de Deus. Mas é isso. Enfim, né? Eu acho que eu preciso empenho mais na questão da calma. Eu falo, não é nem questão de usar estratégia pra ir longe no jogo, passar por cima dos caráteres, mas eu acho que eu preciso mais trabalhar ali aquela parte da calma, tranquilidade, pra poder eu pensar, analisar e ter uma boa estratégia na prova, para que eu não consiga ter uma pontuação ruim, para que eu consiga ir mais longe possível, né? Porque eu acho que o que pega mesmo é o nervosismo ali, né? Eu também não sou muito bom em prova, isso já é bem plausível para minha pessoa, né? Mas eu acho que quando a gente fica nervoso atrapalha mais ainda, né? Então é isso, fora isso, tô ok.
É isso. Beijo. Salve, salve, família. Sobre a minha participação, acho que eu deixei muito a desejar no início, porque eu fiquei meio planta, porque eu tava focado em outros reality. Eu acho que eu tô colhendo as consequências desse ato e eu tô sempre embaixo, então eu acho que agora eu tenho que dar um jeito de sobrevoar aí, senão a disputa vai me engolir. Então, meu jogo dentro do game tá sendo ótimo, porque eu não tô ganhando, mas fico em segundo, em terceiro, entendeu? Não tô ficando em último. Então, isso que tá me mantendo em segundo lugar no ranking. Então, acho que o meu tá sendo ótimo, tá sendo que continua desse jeito, que eu acho que consigo chegar na final. E é isso. A minha trajetória tá me agradando bastante. Eu sou uma pessoa muito negativa com relação a minha participação em algumas coisas, porque eu gosto de me dedicar e eu gosto muito de alcançar bons resultados com isso, sabe? E aqui no Nova Era eu tô muito contente porque eu tô tendo um ótimo desempenho em todas as provas, exceto na prova que foi a primeira lá de sorte, mas da minha sorte eu não conto muito porque eu não sou sortudo. Mas nas outras provas que dependem só de mim, basicamente, eu fui muito bem. Acho que eu ganhei uma, né, em primeiro, poderia ter ganhado mais, porém bati na trave, mas não cheguei lá. Mas no geral, em todas as provas eu consigo boas posições. Acho que meu desempenho até então foi terceiro lugar, sabe, tirando aquela de sorte. E meu jogo social tá muito agradável pra mim, eu tô me sentindo confortável com relação a isso. Eu tenho pessoas que eu posso contar, tenho pessoas que eu incógnita pra mim, sabe? Só que pra mim tá muito bom. Eu espero manter muito isso, porque se eu não manter eu me decepcionar bastante. Eu sou alguém que eu me cobro bastante com relação a isso. E se eu tô tendo uma crescente, só tô crescendo na competição e eu despencar, isso é algo que vai mexer muito comigo, sabe? Já aconteceu comigo de estar indo muito bem no game do Douglas e depois despencar, igual nas outras edições que eu participei. E esse é meu medo, porque sempre acontece alguma coisa que faz com que eu deslize na competição, que eu tenha que focar mais e mais, sabe, pra recuperar. Eu espero que não aconteça, eu espero que eu continue tendo bons resultados e ficando nos primeiros lugares das provas. Estou em primeiro lugar no ranking geral até então e eu espero manter isso. Eu vou focar bastante em tudo para fazer as provas, para fazer os vídeos direito e não perder nenhum ponto. E é isso, eu realmente estou muito contente com a minha participação e eu só espero realmente que eu consiga manter até o final. Eu acho que eu não sou uma má jogadora, tô tendo bastante sorte, porém eu não tô sendo tão amada no game. Tô sentindo como se as pessoas estivessem meio que muito em cima de mim, sabe? É como se só tivesse eu de opção de voto e sempre jogam em mim, jogam em mim, jogam em mim. E querendo ou não, já tá chato isso. Eu acho que me prejudicou eu não conversar muito com as pessoas, mas às vezes a questão não é nem tanto de conversar, é porque às vezes as pessoas já se conhecem, estão conversando de um assunto, tô falando de outra coisa, e às vezes eu tô de fora, ou às vezes eu até comento, e às vezes eu fico no vácuo, então às vezes eu prefiro não entrar no assunto para poder não me sentir mal por não me responderem. E aí foi passando o tempo, foi rolando isso, aconteceu o que aconteceu. E sobre eu ter caído na órbita, eu fiquei chateada porque, querendo ou não, eu ajudei com isso, porque eu fiz parte de um grupo que ganhou, eu ajudei, e aí o que aconteceu? Caí na órbita, e por a minha ajuda. As pessoas não foram leais por eu ter feito parte da equipe. Oi, amores. Bom, gente, eu estou indo muito bem. Eu estou indo muito bem por enquanto. Não caí na órbita, né? Estou indo muito bem nas provas. Algumas, né, eu sobrecaio, mas não é nada que eu possa correr risco de sair, né? Também se eu sair também, eu rezo pra que os deuses da sorte me deixem ficar, né? Mas, gente, eu tô indo perfeitamente bem, não é? Gente, não tem muito o que falar sobre, porque me esforço, participo das provas, não zerei nenhum ciclo ainda, né, gente? Não quero zerar também, pelo amor de Deus, porque zerar é algo que eu não gosto de saber acontecer isso comigo. Então, eu espero que eu vença, espero que eu esteja em primeiro lugar no ranking da sorte, né, dos pontos da sorte, né, dos emojis, e com isso eu posso ir pra final e posso vencer, né, gente? É isso, beijo. O desempenho dos outros no jogo, eu acho que até nesse momento, Henderson e Breno são os que mais têm relevância no jogo, porque eles são bons em provas e tal, eles fazem tudo, tem muito bom desempenho no game, conversam com todo mundo, é amigo de todo mundo. Então, nesse momento, eu acho que eles são mais fortes. E os outros também não perdem nenhum vídeo, nenhuma prova, nenhuma formação. Então, eu acho que até agora todos estão bem. Hello, meu povo, então, vim aqui comentar um pouco da trajetória dos meus parceiros. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo um pouquinho rápido, eu não vou citar pessoa por pessoa. Eu acho, até porque todo mundo tá numa crescente muito grande, tá muito competitivo o jogo, todos são bons, todo mundo tá com garra, tá com sangue nos olhos. Mas eu vou destacar uma pessoa que eu nunca vi assim num jogo pra não entrar e dar o nome, que é o Renison. O Renison, desde o começo, ele se
se mantém no primeiro lugar. Creio eu que vai ser o campeão da edição, eu acho. Mas uma pessoa muito boa, merece também ganhar. Assim como todos nós merecemos, todos nós estamos batalhando. Mas ele eu acho que faz aquele algo a mais, sabe? Ele é o diferencial que tá nesse momento. Mas se for por uma questão de afinidade do pessoal, eu acho que quem ganha é o Mate, porque o Mate é querido por todo mundo. E é isso, boa sorte a todo mundo aí, tamo junto e é nóis. O Anderson tava indo bem, porém ele tem que tomar cuidado, senão ele pode cair na órbita também. O Breno está indo bem desde o começo. Se ele não for um dos primeiros, mesmo eu acho ele sendo, só se ele for o primeiro eliminado, que eu acho que ele tem chance de ir pra órbita. O Douglas tem chance de continuar na órbita se ele for um dos primeiros eliminados, porém tem chance de escapar. Mas ele estava indo bem até a última prova. O Léo decaiu muito. Se ele não se levantar nessa prova, ele vai pra órbita de novo, mas é de certeza. O Matheus, ele está se recuperando. Pra mim, ele está nos caminhos para se recuperar. Eu acho que ele vai conseguir. Talvez ele não caia nessa órbita. Se ele não cair, se ele cair nessa, na próxima, pode ser que ele não caia. O Matt, eu não vejo muito. Ele joga bem, ele tá numa posição boa, mas eu não tenho muito contato com ele. Então, eu só posso dizer que tá indo bem. O Renison, adoro ele tá indo muito bem. E eu acho que ele pode ser ameaçado de perder o lugar dele pelo Tom. A Sarah tá lutando, né, pra continuar. Se ela for uma das primeiras eliminadas, provável que ela caia na órbita. E o Tom, eu acho que ele está indo bem por enquanto. E ele está tentando vai tentar pegar o lugar do Renzo nessa prova. Porém, eu vou tentar evitar disso acontecer. E também vou evitar de continuar de ir pro bônus. Agora eu vou ser bem sincero com vocês. O Jefferson, que é o J Veneno, ele e a Dani estão me surpreendendo muito dentro do reality. Eles estão de parabéns. Não os conheço, sim, diretamente, mas eles estão me surpreendendo de forma muito positiva. Eles estão se mostrando uma entrega muito boa pro jogo. Os demais eu já esperava, Renison, Breno, Matheus, outro Matheus, mas eles dois estão se destacando, parabéns. Então, sobre os demais participantes, tô gostando do desenvolvimento de cada um deles, não gosto da atitude do Breno, como vocês já sabem. Me aproximei bastante do Leovan e da Sarah esses dias. Tem gente vindo atrás de mim buscar estratégias, eu tô observando e farei alianças se necessário for. Olha eu de novo. Comentar sobre os participantes é meio complexo, né? Eu acho que todos eles estão focados, a maioria, quer dizer, pelo menos os que sobraram até então, eles estão focados em chegar numa pontuação boa, né? Chegar até a final, né? Eu acho que não tem mais aquele que tá ali só por estar mesmo, acho que cada um tá com seu sangue no olho, uns mais, uns menos, mas todos eles estão com essa sangue de longe, chegar até um determinado ponto, né? O Anderson, por exemplo, eu acho que ele é bom em prova, ele tem suas estratégias ali, que é meio que... na verdade, eu acho que o Anderson, o Dani, entendeu? O Matheus, né? Eles são pessoas que ficam mais dadeiras, mas eles meio, acho que eles têm um pouco de medo de se arriscar, sabe? De ir além, sabe? Eu acho que tem medo de bater de frente com pessoas mais fortes. É o que eu penso. Não quer dizer que seja, né? O Breno, eu acho que ele é despreocupado. Eu acho que ele se acha uma pessoa forte o suficiente pra não se preocupar a ponto de querer ir longe, entende? Eu acho que ele não tem medo. Eu acho que ele não tá com medo pra ele. Eu acho que ele já ganhou já. E o Clayton, né? Eu acho que ele se acha... o campeão. Ele tá se achando, tipo, o campeão da edição, né? Então é isso, né? Ele se acha demais. Mas é isso. A Sarah, ela é de boa na dela. Ela também, eu acho que ela é igual eu. Ela não é muito boa em prova, mas também ela é determinada, né? Isso é bacana, né? E ela gosta, ela tá ali porque gosta. A gente vê isso, a gente percebe que ela gosta de estar ali, entendeu? Eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar, não. E sobre os participantes, eu vi que tem uma rivalidade aí do Tom com o Leovan. Tem o Juan também que me indicou, não sei porquê. Tem o Douglas que tenta forçar a briga comigo, não sei se é pra ele ter um enredo no jogo, porque eu nunca tive nada contra ele. Aí tem também Dani Evans, que é um bom jogador, já conheço, deu de reality. Tem o Renison também, que é um forte candidato. O Breno também, é isso aí. O Anderson, pra mim, ele tá sendo a pessoa mais planta do jogo, porque eu não vejo ele, tipo, em provas indo muito bem, não vejo ele tretando, movimentando o grupo, e também não vejo ele indo pra órbita, entendeu? Então acho que nas três coisas do jogo ele não movimenta. E o Breno, eu acho que o Breno ele é bom tanto no jogo quanto no barraco, no movimentar o jogo, porque ele já brigou, já tretou, já ganhou prova, já foi pra órbita, então o Breno ele tá indo ótimo no jogo. A Dani, no jogo, não vejo ela, tipo, movimentando o jogo, tipo assim, brigando,
tretando e tal, conversando muito, mas lá eu já fui pra órbita, entendeu? Então, né? O Douglas, já vi ele fazendo barraco, já vi ele indo pra órbita, então, uma pessoa que movimenta o jogo, mas não tá tão bem no ranking, entendeu? Deixa eu ver, o Jefferson, ele já ganhou prova, uma prova só que ele se destacou. Eu já vi ele tretando mais ou menos com o povo, mas nada, tipo, estrondoso. Também nunca foi pra órbita, então ele tá meio que planta e movimentando, tipo, não muito planta, entendeu? Mas, né? Enfim. O Léo, acho que é o mais polêmico, ele treta pra caralho. No jogo não ganha nenhuma prova, né? Mas todas as provas ele surta, então, tipo, ele acaba sendo lembrado naquelas provas. Já foi pra órbita também, mais de uma vez, então, né? O Matheus, ele é planta, só que ele é bom em prova, né? Tipo, ele é bom em prova, já ganhou a prova, mas ele é um pouquinho plantinha, mas já tretou e vai pra órbita também. Então, tipo assim, o problema dele é que ele é muito sumido, mas na hora que ele aparece, parece que explode, entendeu? Assim que eu vejo o Matheus. O Renison, pra mim, o melhor jogador atualmente. Ele é muito bom em prova. Já tretou. Não foi pra órbita por conta disso, porque ele tem primeiro lugar com uma vantagem enorme. Então, pra mim, é o melhor jogador. A Sarah, eu gosto muito dela, mas ela é meio plantinha na conversa, entendeu? Tipo assim, de tretar, tudo e tal. Nas provas, ela sempre fica mediana. E agora ela acabou indo pra órbita, né? Foi eliminada, mas voltou. Então, o episódio anterior foi todo sobre ela, né? Tava protagonizando naquele momento. Mas eu acho que ela pode mostrar muito mais ainda dela. E do Clayton também vi ele como protagonista, mesmo eu não gostando dele. Já tretei com ele. E é isso. Ele é bom em prova, tá sendo bom em prova nesse game. Acho que tá se dedicando mais. Treta com quase todo mundo, né? Insuportável. Ele ama forçar uma treta. Não foi pra órbita ainda. Em segundo lugar, o Matheus, o Matt vai em segundo lugar no ranking. E pra mim ele é a minha maior ameaça, né? Obviamente, dentro do jogo até então. Justamente por estar em segundo. Por estar tendo um desempenho muito linear na competição, ele acaba sempre indo muito bem. Ele sempre está nas primeiras colocações, sempre na minha cola, além de ser muito rápido e muito inteligente. Então, sem dúvidas, é o meu maior adversário até então. Em terceiro está o Clayton, né, que eu nunca vi ele como um participante extremamente forte. E eu também nunca participei de muitos games com ele, mas o que eu já participei, que eu lembro, é o All-Star Winners, aqui do Douglas. Pra mim, ele não era uma pessoa tão forte assim, tanto que saiu rápido. Só que aqui no game ele está indo muito bem, ele está conseguindo manter assim, uma boa trajetória até então. Tem alguns deslizes, só que tenho que ficar atento, de certa forma, porque ele é meu maior adversário aqui dentro em questão de atrito, então ele pode me atacar a qualquer momento. Aí depois é o quarto Jeff, que pra mim é alguém que eu não conhecia, e ele não aparece muito, não parece que eu ainda não conheço, só que ele tem alguns momentos interessantes. Ele conseguiu ganhar uma prova aí recentemente, a última do Horus, só que pra mim ela tem uma incógnita também, porque não é alguém que vem se destacando sempre nas provas. Depois temos o Breno, que pra mim é uma pessoa muito forte. Eu sempre vejo ele como alguém muito forte em reality, sempre foi como uma das pessoas que eu sempre vejo ganhando. Aqui no Nova ele começou muito bem na minha cola, só que depois ele acabou tendo alguns imprevistos, né? E acabou perdendo aí não entrou na prova e acabou decaindo. Só que ele já vem se recuperando, já não tá mais entre os últimos e eu acho que ele só tende a subir porque ele é muito focado e determinado. Depois temos o Anderson, que eu não conhecia antes do game, só que aqui ele me mostrou uma pessoa muito inteligente. Assim, lá no começo eu percebi que ele estava muito atento no jogo, que ele estava assim, pra jogar mesmo. Ele parece ser bem estrategista. Não acho que ele tenha um bom social com as pessoas. E ele não vem tendo bons destaques na prova, mas ainda assim eu acho que ele é uma pessoa muito focada. Depois vem tendo a Dani, que pra mim é muito boa de prova. Ela arrasa bastante. Também o que aconteceu com ela foi a mesma coisa com o Breno. Ela acabou perdendo a prova, não entrou, e isso prejudicou ela no ranking geral. Mas ela é muito ágil e muito esperta. Depois tem a Sarah, que é alguém que eu acho muito focada, que eu acho que ela tá bem dedicada no game, eu acho isso bem interessante. Não tô tão próximo dela no jogo, mas ela tem uma proximidade maior com o Breno, com o Matt, porque no começo elas ficaram no mesmo grupo e eu acho que eles estão jogando meio que junto. Mas é interessante ficar atento nela, porque eu acho que ela é uma ameaça pra mim, até porque eu já voltei nela 2 vezes. Depois tem o Douglas, que é uma pessoa também muito forte, só que acabou tendo alguns imprevistos, assim como o Breno e a Dani. E isso fez com que ele despencasse no ranking. Mas eu devo ficar atento, só que como ele tá lá pra baixo, é alguém que não me preocupa tanto no momento, porque eu tenho outras preocupações maiores. O Matheus, eu acho ele uma pessoa neutra, eu não tenho muito o que falar dele. Pra mim ele nem cheira nem fede, porém eu acho ele bom em prova. O Léo, eu não tinha muito contato assim com ele, depois que fizemos parte de uma equipe que separaram, eu comecei a enxergar quem era o Léo, gostei dele. Ele é bem parecido comigo na parte de ser meio atrapalhado. Sim, ele é totalmente parecido um pouco comigo, gostei muito dele. O Jefferson é uma pessoa muito boa em prova, muito bom mesmo.
ele vai longe. Ele é estrategista. O Mate é outro bom, muito bom mesmo em prova, tanto como pessoa. Gosto muito dele. O Tom, pra mim, ele é neutro. Também não tenho muito o que falar dele. Não tenho muita conversa com ele. Falei bem pouco com ele. O Renilson, ele é muito forte, bem estrategista, bom em prova, bom no jogo, porém quer me ver fora do game. O Douglas, ele é um fofo, amei ele, gostei muito dele, muito bom em prova também. No começo eu achava que ele não gostava muito de mim, mas tô gostando dele. A Dani, também pra mim é um pouco neutra, também ela é, sim, razoável. E o Breno, mano, é terrível, bom em prova, bom estrategista, a estratégia dele tá super certo e eu gosto muito dele. Maurício, bora avaliar os participantes, né? Vou começar pelo Anderson. A gente tem uma conversa no grupo, gente, então, mas pelo que eu vejo, ele, como jogador, ele é bem competitivo, né? Isso não posso negar. O Breno é um amor de pessoa, gente, conheço ele faz tempo, né? E como jogador também é uma ameaça pra mim, né? Mas é meu amigão do coração. A Dani já indiquei ela pra órbita, né, gente? Então, em questão de jogo, ela é uma ameaça pra mim, né? Mas parece uma pessoa bacana. Douglas é meu best, gente, meu amigão do coração, gosto muito dele. O Jefferson a gente não conversa como na questão do Anderson, né? A gente não conversa, não tem afinidade, então não tem muito o que falar sobre ele. O Léo, gente, assim, começou mais ou menos, né? Tanto faz. Hoje o bicho surta comigo, né? Por um motivo tão banal, né, gente? O meu nome, né? Pelo meu nome, é só. Mas, enfim, tanto fez, tanto faz. Irrelevante pra mim. O Matheus. Eu até que tinha uma certa visão do Matheus, gente. Até que gostava dele, né? Mas hoje, tipo assim, hoje pra mim, nada contra, né, gente? Nada contra, né? Mas em questão do passado, que eu conhecia ele, né? Hoje, do futuro, já mudou, né? Já mudou. Então, a gente não tem tanta aproximação como era antes. O Matt, gente, é amor e ódio. O Matt é amor e ódio. A gente se ama, se odeia no grupo, se mata no grupo. Mas ele é um cara bem esforçado. E ele é um competidor bem forte. Se é batido. Então, eu vou ter trabalho com o Matt. O Renison, gente. O Renison é um caos pra mim, cara. Se fosse tirar alguém do jogo agora, seria o Renison. Não ia nem pensar duas vezes. Já show. Eu não gosto dele, gente. Não gosto dele. Tem meus motivos, né? A Sarah. A gente não conversa também no grupo, né? Mas ela parece ser uma pessoa bacana. Bom, meu povo, esse foi o Plantão Nova Era dessa rodada. Espero que vocês tenham gostado. Respostas muito interessantes. É sempre muito bom esses momentos, porque é a oportunidade que a gente, como telespectador, tem de ver a visão dos nossos participantes, de poder conhecer um pouco melhor sobre cada um deles, para que a gente possa torcer para essas pessoas, não é mesmo? Então, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixarem um like, que é muito importante, o comentário ajuda muito no engajamento. E é isso, beijo e continue com a programação. Vamos falar agora de Prova do Horus, que na minha humilde opinião é uma das melhores provas da temporada do Nova Era 3. É uma prova que ela é sempre colocada nos meus realities, porque é uma prova extremamente interessante por o desenvolvimento do jogo. A gente, obviamente, cada um deles ali dentro do jogo já tem as suas afinidades, as suas prioridades, as pessoas nas quais querem chegar junto na final, as pessoas que querem proteger e as pessoas que de fato eles querem que seja eliminado, ou porque já tretou, ou porque de fato não tem afinidade alguma. Isso é um ciclo extremamente natural de um reality. Tem pessoas que a gente não vai gostar, porque a gente vai brigar, tem pessoas que a gente nunca brigou, mas não tem nada contra, mas nem nada a favor, e tem pessoas que a gente quer proteger. Isso é algo extremamente natural, e cada um ali dentro teve a oportunidade, durante 7 semanas, de construir alguma ligação com alguém ali dentro, né? De conversar no privado, de conversar no grupo, de fato de jogar junto o jogo. Mesmo que o jogo depende da sorte no final, eu preciso criar aliados, eu preciso ter aliados, justamente para poderem me ajudar na votação, justamente para que se tiver alguma prova, como a prova de hoje, eu possa me dar bem na prova. E é uma prova de ataque, os participantes vão se atacar. Inclusive, eu nem gravei a tela, eu deixei para gravar depois que a prova acabou, porque eu
acho mais interessante, porque essa prova tem que ser conversada momento por momento. É uma prova longa, porque eu conversei muito durante a gravação da prova, eu falei muito a visão que eu tenho. Eu deixei claro na gravação, mas é sempre muito importante deixar um ponto de vista muito importante aqui. A visão que eu tenho não é uma verdade absoluta, é a visão apenas que eu tenho sobre o jogo, da mesma forma que você que está assistindo também tem uma outra visão de jogo. Então não levem a visão que eu tenho como se fosse uma verdade absoluta, porque não é. Então vamos assistir essa maravilhosa prova de ataque. E aí, meu povo, vamos fazer a prova de número 7. Hoje eu vim aqui especialmente gravar essa prova para vocês depois de pronta, porque ela é uma prova que ela foi muito importante para o desenvolvimento do jogo. A gente está chegando no episódio de número 7, a gente está basicamente na metade da competição, e normalmente eu sempre trago essas provas de ataque, onde um participante tem que atacar o outro na metade do jogo. Eu sempre faço isso nos meus realities, já é um costume, até porque essas provas elas já são fundamentais para que daqui para a reta final consiga ter um maior desenvolvimento. A gente entende que o elenco já teve oportunidade para criar laços e criar as suas prioridades dentro do jogo, e a partir disso eles vão colocar aqui em prática essa defesa das pessoas nas quais eles de fato estão defendendo, né? Para que você possa entender essa premissa do jogo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui na tela, todo o elenco, todos os participantes, menos a Dani, porque a Dani não entrou na prova, então ela já zerou, mas aqui tá aparecendo para vocês a ordem de entrada no grupo de provas, tá? O primeiro a entrar foi o Léo, o segundo foi o Tom, o terceiro foi o Anderson, o quarto foi o Jefferson, quinto a Sara, sexto o Matheus, sétimo o Douglas, oitavo o Breno, nono o Renison, décimo o Matt. Cada um dos nossos participantes vão começar com 200 pontos e eles têm que encontrar bolinhas. Vou mostrar para vocês essas bolinhas maravilhosas, tá? Ó, vocês estão vendo agora no print, ó, a gente tem bolinhas de cor vermelha, bolinhas de cor azul, bolinhas de cor amarela, bolinhas de cor verde e bolinhas de cor preta. Cada uma dessas bolinhas, elas representam uma pontuação, tá? Que vale 50, 40, 30 e 20. Ou seja, na minha ordem, de acordo com a minha entrada na prova, eu vou escolher um animal e um número, né? Por exemplo, coruja, número 1, a joaninha, número 2, e assim sucessivamente. Meu objetivo é encontrar uma bola de uma cor. Dependendo dessa cor que eu encontre, ou eu vou tirar 50 pontos de um concorrente meu, 40, 30, 20, porém tem uma cor de uma bola que ela vai me tirar 35 pontos. Ou seja, se eu encontrar essa bola, eu não tiro de nenhum adversário, eu perco 35 pontos dos meus 200 pontos. Perde a prova quem é zerado, essa pessoa é removida do grupo de provas. Então, por exemplo, no final de todas essas rodadas, onde todos terão a mesma oportunidade de escolher um animal e um número, no final dessa rodada vence quem sobrou com o maior número de pontuações, tá? Então vamos para a prova. A gente tem Léo e Jefferson, que eles têm uma amizade, são duas pessoas próximas, então muito provavelmente eles não vão se atacar nessa prova. A gente tem Renison, Matt, Sara, que estão mais próximos os três, que jogam juntos e estão tendo uma amizade bacana nesse jogo. Dificilmente eles vão se atacar. Porém, a gente tem Renison nessa jogada, que apesar de não estar muito com a Sara, já ter votado nela algumas vezes e talvez ficar com o pé atrás, porque a Sara pode vir atacar ele. Tem o Renison, que tem uma amizade com o Breno e com o Matt, e eu acho, tá, gente? Eu sempre deixo muito claro aqui, é o que eu acho, não é uma verdade absoluta, não é a certeza, é apenas o que eu acho. Que se tiver que atacar entre Renison e Sara, Breno vai atacar Sara e Matt vai atacar Sara. Eles não vão atacar Renison. A visão que eu tenho. A menos que talvez vão justificar que o Renison já tá em primeiro lugar e então vão preferir manter a Sara. Isso, claro, se tiver apenas os dois para serem atacados. Dificilmente isso vai acontecer, só tô criando uma hipótese aqui. Do outro lado, a gente tem muito avulso Dani, que talvez na cabeça dela ela acha que tá jogando com alguém, mas no fundo não tá jogando com ninguém. A gente tem Anderson, que também é outro que pode achar que tá jogando com alguém, mas no fundo ele tá sozinho. Depois a gente tem Renison, que tá jogando sozinho, mas ele sabe, tem ali essa afinidade com boa parte das pessoas, então dificilmente ele vai ser atacado. A menos que seja atacado pelo Tom, né? Mas aí a gente já viu pelo próprio histórico, até faz muito sentido o Tom atacar ele, é porque os dois já brigaram e tudo mais. Então não tem muito o que falar, né? Se atacar, a gente
já esperava por isso. Então a gente tem um grupinho que de fato é um grupo maior, né? Que são pessoas que estão mais próximas, e temos umas pessoas mais isoladas umas com as outras. O que eu acho, o que talvez seria até uma conversa pro episódio de bastidor, né? Mas o que me deixa meio pensar muito é que eu expliquei essa prova 24 horas antes, tá? Dificilmente eu explico uma prova com tanto tempo assim de antecedência. Mas ela tem um porquê, tem um motivo do porquê eu explicar essa prova com 24 horas de antecedência. É dar a oportunidade para eles conseguirem criar uma estratégia para poder se defender. Tom, por exemplo, é um participante antigo de reality virtual. Ele não é bobo. Pelo menos eu achava que não. Ele sabe que Matt ataca ele. Ele sabe que Renison ataca ele. Breno talvez não, que talvez Breno tenha outras opções, mas se o Breno não tiver mais opções, o Tom vai entrar nessa lista de ataques, dependendo de quem sobrar ali. Tom deveria ir no privado de Anderson, devia ir no privado de Dani, deveria ter ido no privado de outras pessoas pra poder se proteger, pra poder falar, olha, uma prova de ataque. A gente precisa atacar esse povo, porque senão a gente vai acabar tomando no cu. Antes da gente ver a prova, é uma coisa muito maravilhosa que a gente precisa entender. É assim, eu vou dar um exemplo pra vocês talvez conseguirem entender ali um pouco o meu raciocínio, a visão que eu tenho, tá? Eu acho que talvez o que falta pra maioria das pessoas dentro do jogo é colocar um pouquinho mais o pé no chão, pensar um pouquinho mais com a cabeça e entender e se fazer automaticamente uma pergunta extremamente importante. Aonde está o meu grau de prioridade pro João, pra Mariazinha, pro Pedrinho, pro Mário? Aonde está o meu grau de prioridade? Aonde eu estou no grau de prioridade dessas pessoas? Por quê? Isso significa que eu tendo um pouco de noção disso, eu consigo entender o momento do jogo, da prova, na qual eu serei atacado. Se eu não tenho noção disso, eu vou acabar me surpreendendo. E se eu não tenho noção disso, eu pergunto aonde você estava até o 7º episódio do reality, aonde você não se deu conta aonde estavam os graus de prioridades no jogo. É isso que você sempre tem que perguntar. Se você não tá em maior grupo, aonde as pessoas não vão te atacar, onde você tem a consciência disso, você precisa sempre se perguntar a você mesmo qual é o meu grau de prioridade para fulano, aonde eu estou no grau de prioridade para essa pessoa, porque vai chegar um momento que por mais que a pessoa goste de você, por mais que você não está na lista de opções de voto da pessoa, vai chegar um momento em que você vai ser votado pela pessoa, porque em algum momento daquela lista o teu nome vai chegar, porque a pessoa quer ganhar, e muito provavelmente o teu nome vai estar abaixo do dela. Então cedo ou tarde você vai ser votado pelas pessoas, que é um jogo. Agora, se você não consegue, que você não consegue dormir à noite, porque você não consegue jogar, você não tem perfil para jogar reality, seja ele virtual, seja ele presencial, seja ele da forma que for, você não tem perfil para jogar reality, e você também tem que ter essa consciência, porque se você não tem essa consciência de que você não serve para jogar reality, porque você não consegue jogar o jogo, então eu não sei o que você tá fazendo aqui. Por mais duro e difícil que seja, essa é a verdade. Se você não tá disposto a jogar o jogo, que você prefere dormir à noite, então eu acho que você tá perdendo seu tempo dentro de um jogo. Essa é a real. Porque se você não consegue ter o controle emocional de separar as coisas, meu amigo, e a gente aprender a ter um controle emocional é muito importante. Seja numa brincadeira no WhatsApp, seja para qualquer outra coisa na nossa vida, o controle emocional, ele é extremamente importante. E é isso que a gente tem que começar a ter um pouco mais de consciência das coisas, sabe? Bom, vamos lá, meu povo. O Léo escolheu a abelha número 5, ele pegou a bolinha azul e ele teve que tirar 50 pontos de alguém, e ele acabou tirando do Tom. Então Tom começou com 200, já tem 50 pontos a menos já. O próximo foi o Tom escolheu formiga número 3, a formiga número 3 era a bolinha preta, e ele teve que tirar 40 pontos de alguém, ele tirou do Renison. O Léo tirar do Tom e o Tom tirar do Renison faz muito sentido, porque dentro do contexto que a gente tá vendo, eles realmente já estão brigados, então faz total sentido. O próximo foi o Anderson, ele escolheu coruja número 1, o botão vermelho, e ele acabou perdendo 35 pontos, e a bolinha vermelha perde 35 pontos. Jefferson foi o próximo, Jefferson escolheu Joaninha número
número 4. Joaninha, número 4, é a bolinha amarela. Ele tirou 30 pontos de alguém e ele atacou o Tom. Tirou pontos do Tom. Aí eu pergunto pra você, o que aconteceu aqui? Porque se a gente for analisar, tá, gente? Isso não sou eu que tô criando coisa da minha cabeça, não, tá? Se a gente for assistir os depoimentos do Jefferson, em maioria dos depoimentos, ele queria que o Breno saísse. Ele queria atacar o Breno. Isso não sou eu que tô falando. Isso são os próprios vídeos que ele mesmo fez pro reality. Tá ali muito claro. Por que não atacar o Breno? Ele tinha a possibilidade de fazer isso aqui. Não entendi. Não entendi. Mas vamos seguir o fluxo. A próxima foi a Sara. A Sara escolheu a baleia número 7. Tem a bolinha preta e ela tinha que tirar 40 pontos de alguém. Ela tirou do Anderson. Até ok. Até porque a gente nunca viu os dois conversando tanto. Talvez não tenham muita ligação. Matheus escolheu unicórnio número 4. Unicórnio número 4 foi amarela. Tirar 30 pontos de alguém. Matheus tirou do J Veneno, que é o Jefferson. Até que tá ok. Até porque o Jefferson colocou o Matheus na órbita. Então até que faz sentido. Próximo foi o Douglas. Douglas escolheu a coruja número 5. A coruja número 5 é amarelo. Ele tinha que tirar 30 pontos de alguém. Ele acabou tirando do Anderson. Lembrando que a Dani não tá na prova, então a Dani zerou. Então a gente tinha 11 participantes, mas agora tem 10, porque a Dani não tá. E ele não pode tirar do Anderson, porque Anderson já tirou. E tem uma regra importante que eu esqueci de falar pra vocês, que é: eu não posso tirar ponto dos últimos 2 participantes que foram atacados. Tiraram ponto deles. Então eu não posso tirar, tá? Então aqui, ó, Anderson e Jefferson. Os dois não podem ser atacados, porque os dois ainda estão protegidos, porque foram os últimos 2 atacados. E ele botou, eita, então eu ataco a Sara. Agora não pode ser atacado Jefferson e Sara. E Anderson já passou as 2 rodadas dele. Agora foi o Breno. Breno escolheu a coruja número 2. Coruja número 2 é a bola azul. Teve que tirar 50 pontos de alguém. E ele acabou tirando 50 pontos do Anderson. Renison, a Joaninha número 1. Que foi a preta. Tinha que tirar 40 pontos de alguém. Ele tirou 40 pontos do Tom. É que faz sentido. É porque os dois também não têm muita afinidade. E já brigaram. Matt, unicórnio número 5. A bola amarela. Ele tirou 30 pontos. Ele não pode tirar do Anderson e nem do Tom. Então ele acabou tirando do Matheus. A gente finalizou a primeira rodada. Vou atualizar vocês com os pontos. A gente tem Léo ainda com 200 pontos. O Tom com 80. O Anderson com 75. Jefferson com 170. Sara com 170. Matheus com 170. Douglas, Breno com 200. Renison com 160. E Matt com 200. A gente percebe que Douglas, o social dele muito bom. Breno, o social dele muito bom. E Matt também tem um social muito bom. Renison também tem um social muito bom, que só foi atacado de fato pela pessoa na qual ele brigou ainda no jogo, né? Próxima rodada, o Léo escolheu a aranha número 4. A aranha número 4 é vermelha. O próprio Léo perdeu 35 pontos. Próximo foi o Tom. Tom perdeu a baleia número 4. A baleia número 4 foi a preta e tinha que tirar 40 pontos de alguém. Ele acabou tirando do Anderson. Aqui, o que eu vejo foi um desespero, na verdade, por parte do Anderson, do Tom, na verdade. Por quê? Porque ele viu que ele e o Anderson foram os dois mais atacados ali. Então o Tom não queria ser o primeiro a ser eliminado, pra não pegar a pior pontuação. Então ele falou, tem que mudar meu jogo, vou ter que atacar o Anderson, porque eu não quero ser o primeiro a ser eliminado da prova. Não foi isso, foi um desespero. Eu acho que, na verdade, aqui, o que ele poderia ter feito é ter ido no privado do Anderson. Eu acho que a melhor jogada dele é falar, Anderson, a gente tá sendo atacado, vamos jogar junto. Vamos agora atacar as pessoas que têm menos de 200 ali próximo da gente, pra gente não ser os dois primeiros eliminados. A gente precisa aproveitar as oportunidades que a gente tem. Se a gente não aproveitar as oportunidades que a gente tem, a gente sempre vai acabar tomando no cu, gente. Sempre. E quando eu vou no privado do Anderson, quando ele for no privado do Anderson e fala isso, ele não tá assinando um contrato que ele vai proteger o Anderson até o final. Ele está apenas pedindo para os dois serem aliados nessa prova. Agora, o futuro a Deus pertence. A gente precisa dar as mãos agora para se proteger. O resto a gente vê depois. Vocês entendem que às vezes um bom jogador, ele perde as oportunidades, ele não consegue enxergar elas? Próximo foi o Anderson. O Anderson, eu vou até dar um exemplo para vocês, uma vez que eu tava participando de um reality, que o Matt, o Matt, que inclusive tá nesse reality, ele foi pro paredão, e eu também fui, nós fomos pro mesmo paredão. E nós tínhamos um amigo, que era o Ciro, que também acabou caindo nesse paredão. E eu sabia que o Matt era amigo do Ciro e também meu amigo, né? Eu fui lá e perguntei, fui lá no privado do Matt, falei, e aí, Matt, o que tu vai fazer? Tu vai votar? Porque a gente podia votar em dupla, né? Naquela época ainda era voto único, então a gente podia colocar o meu nome e o nome do Matt, no caso. E eu perguntei pro Matt, aí, Matt, em quem tu vai colocar o nome, o meu ou do Ciro?
Ciro. E o Matt falou, não, eu vou colocar o teu. Talvez se eu não tivesse ido, talvez ele não teria colocado o nome de nenhum dos dois. Porque ele falou, vai ficar dividido entre os dois. Não vou botar o nome de ninguém, então. Pra nenhum dos dois ficarem chateados comigo, já que nenhum dos dois veio conversar comigo sobre isso. E eu e o Matt ficamos naquele paredão. Talvez, se eu não tivesse pedido, o Matt não teria divulgado meu nome. E nem eu de divulgado o nome dele. Talvez a gente poderia ter sido eliminado. Às vezes é a grande oportunidade que a gente tem de ir e conversar e de pedir ajuda. E eu acho que isso é extremamente importante. É um jogo aberto que a gente não sabe o destino dele. A gente não sabe como é que vai se desenvolver. Então, se eu tenho a oportunidade para mudar o destino e para talvez permanecer na competição, então eu vou aproveitar isso. Se eu não consigo enxergar as oportunidades na minha vista, mais uma vez, é eu que preciso analisar e falar, será que eu realmente tenho perfil para participar de reality? Será que eu realmente tenho esse perfil? Será que realmente eu consigo jogar bem esse jogo? Eu consigo ter uma análise não só emotiva, mas muito racional do jogo? Ou eu não consigo? Eu consigo pensar quando eu tô nervoso? Eu não consigo pensar. Eu consigo pensar numa saída quando eu tô extremamente pressionado pela situação? Ou eu não consigo, eu surto? É aí que eu preciso entender se eu realmente tenho perfil ou não. Vamos lá. O Anderson escolheu o lobo número 1. Lobo número 1 é o amarelo e tinha que tirar 30 pontos de alguém. E ele foi lá e tirou do Tom. Os dois perderam a grande oportunidade de atacarem outras pessoas. Por quê? Porque ficaram no desespero, falar assim, não quero ser pelo menos o primeiro a sair, vou atacar um ao outro. Eu fico assim, pasmo, viu? E são pessoas que são antigas nesse mundo virtual que no mínimo deveriam ter tido esse tipo de noção. O Jefferson escolheu a Joaninha número 3, que é o vermelho, então ele acabou perdendo 35 pontos. A Sarah escolheu a coruja número 3, coruja número 3 é o azul, teve que tirar 50 pontos, só não pode tirar do Tom, e ela assim não queria, mas tirou do Douglas. O Douglas atacou ela, então eu acho que faz total sentido. Matheus escolheu a aranha número 7, a aranha número 7 é vermelha, perdeu 35 pontos. Douglas, unicórnio número 6 é vermelho, perdeu 35 pontos também. Breno, aranha número 5 é amarelo, tinha que tirar 30 pontos, acabou tirando do Jefferson. Tennyson, Joaninha número 2, amarelo, tirar 30 pontos, ele foi lá e atacou o Clayton de novo. Matt escolheu baleia número 6 azul, tirar 50 pontos, não podia tirar do Jefferson e nem do Tom, porque os dois tinham sido atacados anteriormente. Ele foi lá e tirou do Anderson, que foi o primeiro a ser eliminado da prova, fechou com menos 15 pontos. Acho que Anderson, ele perdeu a grande oportunidade. Eu acho que Anderson, ele poderia ter ido no privado 24 horas, poderia ter conversado com as pessoas para poder ter se defendido, para poder ter tentado se defender, e ele perdeu essa oportunidade. É difícil. Léo acabou escolhendo o unicórnio número 1. O unicórnio número 1 é preto, tira 40 pontos, não pode tirar do Tom. Ele foi lá e tirou do Breno. Tom foi lá e escolheu a abelha número 6. Abelha número 6, preto, tirar 40 pontos, só não pode tirar do Breno. Ele foi lá e tirou do Renison. Jefferson, abelha número 4. Abelha número 4, ele escolheu a bolinha amarela, 30 pontos, não pode tirar do Breno e nem do Renison. Ele foi lá e tirou do Tom. Com isso, o Tom acabou sendo o eliminado, acabou ficando com menos 10. Sarah escolheu o unicórnio número 7. O unicórnio número 7 é o preto, poderia tirar 40 pontos, não pode tirar do Renison. Ela acabou tirando do Douglas novamente. Matheus, lobo número 5. Lobo número 5 é o amarelo, 30 pontos, não pode tirar do Douglas. Ele foi lá e tirou do Matt porque todo mundo já tinha saído do 200. E até porque o Matt acabou tirando dele também naquela outra rodada, né? Eu tinha acabado pulando o Douglas, o Jefferson me avisou. Douglas escolheu a Joaninha número 5, acabou pegando o azul, tirar 50 pontos, só não pode tirar do Matt. Acabou tirando da Sarah, porque a Sarah já tava atacando ele ali, né? Mas foi ele que começou tirando da Sarah. O Breno escolheu a aranha número 6. A aranha número 6 foi ao verde, 20 pontos. Só não podia tirar do Matt e nem da Sarah, e ele também nem tiraria se tivesse oportunidade, né? Acabou tirando do Jefferson. Elisson escolheu a Joaninha número 7. Joaninha número 7 é a bolinha preta. Ele tinha que tirar 40 pontos de alguém. Só não pode tirar da Sarah e nem do Jefferson. Ele tirou do Matheus. E aí que tá a questão da prioridade. Aonde que tá meu nome na lista de prioridades da pessoa? Apesar do Renison não ter votado do Matheus
Matheus na órbita passada, nessa agora ele acabou atacando o Matheus porque ele não podia tirar da Sarah e nem do Jefferson. Aí o que aconteceu? Muito provavelmente a Sarah era uma opção pra ele, mas como ela não podia e nem o Jefferson, aí já entra o Matheus na lista ali de ataques. Vocês percebem? E todo mundo tem essa lista, gente. Apesar que às vezes não significa que a pessoa escreveu essa lista, mas na cabeça dela, ou com quem joga pro coração, tem essa lista já pronta, né? Fala, isso aqui é minha prioridade e é as pessoas que eu vou votar, entendem? Então talvez o Matheus não tá na lista de ataques diretas do Renison, mas descartando as pessoas ali, Tom, Sarah, Anderson e Jefferson, que não poderiam ser atacados, Anderson e Tom, porque já foram eliminados, tirando Sarah e Jefferson, acabou indo pro Matheus. E todo mundo tem essa lista, viu, gente? Matt escolheu a aranha número 3. A aranha número 3 é a bolinha verde, tirar 20 pontos, você não podia tirar do Jefferson e nem do Matheus, ele acabou tirando do Léo. A Léo continua com 145 pontos, depois o Jefferson com 85, Sarah com 120, Matheus com 95, Douglas com 75, Breno com 160, Renison com 120, Matt com 170 pontos. Vamos lá. Léo Lobo, número 7, ficou com a bolinha verde, 20 pontos, não podia atacar Matheus e nem Léo, ele acabou atacando o Matt. Jefferson escolheu a abelha número 3, a bolinha amarela, 30 pontos, não podia tirar nem de Léo e nem de Matt, acabou tirando de Breno. Sarah acabou escolhendo formiga número 7, bola azul, 50 pontos, não podia tirar nem de Matt e Breno, acabou tirando de Matheus. Matheus, a baleia azul, acabou escolhendo ali a bola preta, tirou 40 pontos, Breno e Matheus não podia, acabou tirando da Sarah, que acabou de atacar ele, né? É engraçado que ela tava atacando o Douglas, ela não tava nem atacando o Matheus. O que será que fez ela mudar de ideia, que ela parou de atacar o Douglas? Vocês não se perguntam isso? Eu me pergunto, sabia? O que fez ela mudar a estratégia dela? Ela vai atacar o Douglas, que ela tava atacando já 2 vezes seguida. Ela mudou agora pro Matheus. Fez ela mudar? Pensando nisso. Será que foi alguma conversa no privado? Fez ela mudar? Alguém pediu pra ela começar a atacar o Matheus? Sei. O Douglas podia ser atacado aqui. Ela não podia atacar o Matt nem o Breno. As coisas eu me pergunto. São coisas no privado que a gente nunca vai ficar sabendo, né? Douglas escolheu coruja número 6. Coruja número 6 é a bola azul. Escolheu 50 e ele foi lá e atacou o J Veneno, o Jefferson. Talvez tenha sido o próprio Douglas que tenha ido no privado dela. Porque o Douglas, tem uma coisa que o Douglas sabe fazer muito bem, é privado, né? Breno escolheu a aranha número 2. Aranha número 2, a bola verde, 20 pontos. Não podia tirar de Sarah e nem de Jefferson. Ele acabou tirando do próprio Matheus. E ele não estava atacando o Matheus. Aí a Sarah, que é próxima dele, também começou a atacar o Matheus. Talvez seja eu que esteja criando fanfic na minha cabeça. Renison escolheu o lobo número 6. Escolheu o preto, 40 pontos. Jefferson e Matheus não poderiam ser atacados. Ele atacou a Sarah. Já era o normal, já era o habitual. Renison talvez ali teria, depois do Tom, a Sarah, porque ele já vem votando bastante nela, né? Não foge muito. Matt escolheu o lobo número 2, a preta. Não podia atacar nem a Sarah e nem o Matheus. Ele foi lá e atacou o Léo novamente. Vamos ver agora como é que ficou a pontuação. Léo agora tá com 105, Jefferson com 35, Sarah com 40, Matheus com 25, Douglas com 75, Breno com 130, Renison com 120 e Matt com 150. Léo escolheu formiga número 2. Ele escolheu 3, mas já tinha saído, então foi o 2. Acabou perdendo 35 pontos. Jefferson escolheu a abelha número 1. A abelha número 1 era vermelha, perdeu 35 pontos. Jefferson acabou sendo eliminado. Sarah escolheu a formiga número 1, a amarelo, tinha que tirar 30 pontos de alguém. Pode eliminar qualquer um, ninguém tá salvo. Ela acabou escolhendo o Matheus. O Matheus acabou sendo eliminado. E o Matheus foi lá e botou o jogador esperto. Até ela foi esperta, até porque ela acabou eliminando alguém. Automaticamente a pontuação dela vai acabar sendo mais alta. Não foi errado, não. Douglas escolheu a coruja número 4. Coruja número 4 escolheu o vermelho, perdeu 35 pontos. Breno escolheu a abelha número 2. Azul, tirar 50 pontos de alguém. Ele acabou tirando do Léo. Renison acabou escolhendo coruja número 7. Amarela, 30 pontos. Só não pode tirar do Léo. Acabou tirando da Sarah. Matt escolheu aranha número 1. Aranha número 1 é 50 pontos. Não podia tirar nem de Léo, nem de Sarah. Acabou tirando do Matheus, que já foi eliminado. E ele não removeu. Deu remover. E ele botou Renison, porque tá mais salvo no ranking.
ranking, Breno tá no meio, então é isso. Eu falei pra vocês que se tivesse que escolher, talvez a justificativa seria tirar do Renison, porque Renison é mais alto no ranking, eu nem me lembrava disso, hein? Então é isso, meu povo. Essa foi a prova. Eu achei uma prova muito interessante. Eu acho que eles tiveram uma oportunidade muito clara aqui das prioridades de cada um deles. Eu gostei bastante da prova. Eu acho que é uma prova muito, muito interessante, principalmente na metade do jogo. Eu acho que a partir dessa prova só não enxerga mais o jogo quem não quer, e a gente vai conversar mais no episódio de bastidor. Vamos ficar agora com a atualização do ranking. Bom, povo, vamos atualizar esse ranking do Horus. A gente viu que Matt foi o nosso grande vencedor. Ele conseguiu 75 pontos nessa prova, maravilhoso. Parabéns, Matt. Aqui é o winner do Horus, pô, tem que respeitar. É nóis, tamo junto. Breno conseguiu ficar em segundo lugar com 71 pontos, seguido do Renison com 67, Douglas com 63, Léo com 59 e Sara com 55 pontos nessa primeira coluna. Na segunda coluna, a gente tem o Matheus com 50 pontos e os 4 piores resultados da prova, que foi Jefferson com 46, Tom com 42, Anderson com 38 e a Dani zerada, porque ela não fez a prova. Vocês viram a prova? A gente conversou bastante sobre as movimentações que aconteceram ali e tem muita coisa que a gente precisa conversar lá nos bastidores em relação à prova e pós-prova, o que aconteceu. Agora a gente vai atualizar o ranking e ver quem de fato vai enfrentar essa órbita. Vamos lá. Renison ainda está em primeiro lugar com 2.173 pontos, seguido do Matt com 2.144 pontos, seguido do Tom com 2.083, seguidos do Breno com 2.082. A gente já percebe a capacidade do Breno de ser um excelente competidor. Ele já está de novo entre os 4 melhores resultados, mesmo não ter feito uma prova e mesmo ter zerado e caído na órbita. Logo na sequência a gente tem o Jefferson, que mesmo tendo ido mal na prova, permanece em quinto lugar com 2.067, e a gente tem a grande evolução da Sara, que tá ali com 2.061. Foi pra órbita, foi eliminada, pegou o diamante, voltou e ainda conseguiu se safar da próxima órbita. Incrível. Logo ali, quase na órbita, o Douglas com 2.052 pontos. E a gente tem os 4 que de fato vão se enfrentar nessa órbita, que é o Anderson com 2.046, Léo com 2.027, Dani com 2.007, Matheus com 1.987 pontos. São os 4 participantes que vão se enfrentar direto nessa órbita. A gente viu ali que Matt, que é o nosso vencedor da prova da rodada, tem o poder e a responsabilidade de indicar um desses 4 direto para a órbita, que a gente vai ver logo na sequência. Mas antes, a gente vai ver o depoimento do nosso elenco em relação à prova. O que eu peço para vocês agora é muita atenção nos depoimentos em relação à prova, tá? De todos, em especial de alguns que a gente vai conversar lá nos bastidores, mas prestem atenção no de todos, por favor, e se puderem, relembrem tudo que eles falaram, que vai ser muito importante para os bastidores. Vamos dar uma olhada. Eu não achei nada eu não achei nada sobre a prova porque eu não participei, né? Mas eu sei como foi por causa desse ação. Bom, eu imagino que seria uma prova legal. Antes de laço de amizade, né? Seria unicamente, puramente estratégia. Se eu tivesse conseguido entrar no grupo, talvez eu não estaria nessa órbita. Talvez não, com certeza eu não estaria nessa órbita. Mas enfim, é um jogo, são os imprevistos que acontecem e todo mundo está sujeito. Bom, tô aqui pra falar da prova do Horus 7. Foi uma prova bem divertida, eliminatória. Deu pra observar quem tá jogando com coração, quem tá jogando estrategicamente. E é sobre isso. Fiquei chateada com algumas atitudes, mas jogo que segue. Olá, vim falar sobre a prova de Horus. Foi ótima, foi bem dinâmica, gostei. Não me dei mal, consegui fugir da órbita. Foi bem interessante. Foi de sorte, porém de estratégia. Eu acho que minha estratégia deu um pouquinho certo, porque eu não fui pra órbita, então pra mim tá ótimo. Então, a prova eu achei muito interessante, uma prova estratégica. Bom, eu tentei jogar conforme a música mandou, né? Comecei tirando a Sarinha sem querer, mas aí eu disse pra ela no PV que era pra gente se ajudar, a gente se ajudou. Eu e o Matheus, que tava se odiando, a gente se ajudou também, entendeu? Então, tinha que ser um pouquinho Sandy. Mas é isso, a dinâmica em si foi muito divertida. Hello, meu povo! Vamos falar um pouquinho sobre a prova do Horus. Eu amei! Lógico que eu ia amar, fiquei em segundo lugar. Era uma prova de
afinidade de popularidade mesmo no game. O match acabou ganhando, eu fiquei em segundo, o Henson em terceiro e aí por diante. Foi uma prova muito boa mesmo. Cara, eu particularmente não gosto de prova desse jeito, que é onde uma pessoa interfere na pontuação do outro, mas o Douglas acabou dando uma prova de estratégia. Um dia antes, então a gente conseguiu no privado, conversar e fazer estratégia pra prova. A estratégia deu certo, tanto que eu fui winner e meus amigos não foram pra órbita, a gente acabou conseguindo salvar todo mundo. E é isso, eu gostei da prova e vamos pra próxima. Oi, amores, serei breve e rápido. Bom, a prova do Oro 7, não gostei. Foi de estratégia, né? Foi a prova ataque, né? Quem é odiado se fudeu. Então eu fui ladeira abaixo, né? Fazer o que, né? Não gostei, mas foi bem criativa. Bem criativa, mas questão de mesmo de desempenho, não gostei da prova. A minha opinião sobre a prova do Oro 7 foi que eu fiquei bastante revoltado, fiquei puto, porque a Sarah me eliminou com 25 pontos, mas depois eu vi que foi uma estratégia, foi inteligente até, e agora eu tô na órbita pra variar, vamos ver o que vai acontecer. A sétima prova do Horus aconteceu e ela envolvia sorte e raciocínio. Não gosto muito porque é uma prova que eu não dependo muito de mim mesmo, sabe? Eu me sinto muito indefeso nela, porém quando eu li a prova eu fui atrás do Matheus, porque eu sabia que ele queria atacar o Matt também, eu também queria. Então fui falar pra ele que eu ainda não poderia entrar junto na prova, porque a prova não poderia atacar a mesma pessoa durante 2 rodadas, sabe? Então eu fui falar com ele sobre isso, ele concordou. Daí a gente foi conversar com outras pessoas, eu fui conversar com o Léo e eu fui conversar com a Dani também, fui colocar na cabeça deles pra eles focarem em quem tava mais abaixo do ranking, né? Pra eles tentarem subir, né? Pra órbita. E que assim eu não fosse atacado, né? Aí o Léo já tinha falado com o Jeff, então todo mundo já tava meio que focando no Clayton. E o Matt foi falar com outras pessoas, creio eu, com a Sarah, etc. Então a ideia inicial era que as pessoas que estavam mais abaixo não focassem nós de cima, porque eles precisavam subir, né? Na prova, o Clayton foi o único que me atacou. Ele começou tirando de mim, porém ele acabou saindo da prova rapidamente, porque todo mundo estava focando nele. Graças a ele ser uma pessoa chata e insuportável, e também graças a gente que foi lá conversar com essas pessoas, e porque ele também discutiu com muita gente, né? E a prova foi rolando, eu fiquei em terceiro. Eu poderia usar o lado estratégico e tentar ganhar a prova tirando do Breno ou do Matt, só que a gente tava jogando junto, né? Então eu não poderia fazer isso porque eu não ia ficar com a consciência tranquila. É o que eu falei lá naquele começo lá do jogo, nos vídeos, que eu não, às vezes eu não consigo jogar, sabe, com a cabeça. Eu sou mais coração mesmo, e nessas horas isso sempre pesa, mas no final das contas é o que eu prefiro, porque eu acabo ficando com a consciência tranquila. O Matt tá tirando a diferença que eu tenho dele, e eu espero que eu consiga subir nas próximas provas e ficar ainda mais na frente dele, porque eu não quero que ele encoste e não quero que ele passe, apesar da gente ser amigo e jogar junto, sabe? E é isso, sobre a prova, eu achei interessante no geral. É uma prova que você realmente tem que ter estratégia, você tem que ter um bom social. Salve, salve família, olha eu aqui de novo. Tivemos a 7ª prova do Horus, né? Que era uma prova de ataque. Então, ataque quem tu quer, estratégia quem tu quer estrategiar. Então é isso. Muita gente tá criticando a questão que algumas pessoas jogaram, né? Eu fui criticado, que me perguntaram por que eu ataquei o Clayton. Não, eu continuei atacando o Clayton, medo dele não ter me atacado. Gente, é o seguinte, por 2 motivos. Primeiro motivo, eu e o Clayton não se bate. Então eu não vou contra meus princípios. Então se eu não gosto da pessoa, independente se vai fazer diferença ou não, eu vou tirar a ponta, vou indicar, vou fazer o que for possível, entendeu? Independente. Enquanto ela não sair, eu sair, vai ser desse jeito, entendeu? Possa ser, isso você vai se ferrar, eu tô nem aí. E outra coisa, eu vi gente ali falando assim, eu não fui em A, não fui em B porque eu sou próximo a B. Mas também não fez porra nenhuma pra defender seu B, entende? Porque foi criticado que eu não tirei voto eu não tirei o ponto do Renilson, porque Renilson é meu amigo. Velho, você não tirou, mas você viu que tinha gente tirando, e você não fez nada pra ajudar o moleque. Então, pelo amor de Deus, né? Se um amigo no mundo virtual trata dessa forma, imagina na vida real, entende? É questão de lógica. Então, tipo assim, primeiro que eu não gostava do Cleiton, segundo o Cleiton eu vou atacando uma pessoa que eu gosto, entende? Então, se o Cleiton não saísse, ele tiraria o Renilson, entende? Questão de lógica. Então, independente, velho, eu posso me ferrar, mas eu não vou contra meus princípios. Meus princípios é esse, vai ser esse, entendeu? Minha consciência tá limpa. Então, se eu tiver um amigo na minha vidinha que real aqui, que eu tiver no tiroteio, esse fala da puta me largar, filho, ele não é amigo. Ele apenas se diz seu amigo para que ele precisar de você, entende? E é isso. Então, ali eu vi muito essa questão de pessoas dizerem que não que atacou A porque não gosta, e outros dizem assim, não ataquei porque... Mas um não atacou porque tinha medo, entendeu? Se eu atacar ele lá na frente, ele me ataca. Outros se fingiram... Então, gente, é aquele velho ditado, mas a real visão mesmo vai vir
no dia que tiver no YouTube ao vivo, que a gente vai poder acompanhar. Mas é isso, entendeu? Então, tipo assim, se o A tá atacando a pessoa que eu gosto, eu vou contra essa pessoa sim, independente se você me lascar ou não. Mas isso pra mim chama-se princípio de caráter, entendeu? Então, se você em um jogo virtual você não tem caráter a ponto de defender quem você gosta, entende? Não tem um porquê se dizer que é amigo. Então é melhor nem dizer que é amigo, entende? Ou que você gosta da pessoa, que você não gosta. Porque quem gosta, dá a cara a tapa, tá nem que vai se fuder, entende? E é isso, galera. Salve, salve. Mas sobre a prova eu achei interessante. Eu acho que deu pra abrir o olho bastante. Eu acho que muita gente viu uma visão diferente. É isso, né? Então, salve, salve, família. Beijo e até a próxima. Bom, meu povo, vamos começar então com o voto do Matt, que é o nosso winner da rodada. Ele que tem o poder e a responsabilidade de mandar um desses 4 participantes diretamente para a órbita. A gente vai ver a justificativa que ele vai dar, perceber como é que vai ser a jogada dele daqui em relação a essa formação dessa órbita. Então vamos ver a decisão do Matt e qual dos 4 ele manda. Vou falar para vocês que eu fiquei na dúvida quem ele mandaria direto. Na minha cabeça, na minha visão, ele poderia mandar qualquer um dos 4, porque ele não tem tanta afinidade com nenhum dos 4, assim, a ponto de, nossa, eu preciso salvar um deles. Pra mim, eu fiquei na dúvida de qual dos 4 que ele iria indicar ali. Ele, até o presente momento, não teve atritos com nenhum a ponto de falar, preciso mandar essa pessoa, mas vamos ver qual vai ser a decisão dele, que até pra mim era uma incógnita. Então, o meu voto hoje é na Dani. Eu indico ela direto, porque, sei lá, eu acho que eu poderia indicar qualquer um dos outros. Tem motivos pra indicar, mas por estratégia mesmo, que eu acho que ela tem bastante gente que não vota nela, e também porque eu acho ela boa em prova, eu indico a Dani. Ele mandou a Dani. O que mais me chamou a atenção ali na escolha dele não foi nem o fato dele ter escolhido a Dani, mas sim a justificativa que ele deu. Ele disse que ele indicou a Dani e tal, mas porque entre as opções que tem ali, talvez ela seria menos votada. Essa fala dele me leva a crer que teve um combinado ali, que não foi ele sozinho que chegou na decisão de escolher a Dani, tipo, estou jogando sozinho e estou decidindo pela Dani. Não. Pela justificativa que ele dá, se entende que sozinho ele não está jogando, e não se chegou no nome sozinho da Dani. A partir do momento que ele fala que ele está indicando a Dani, porque talvez entre as pessoas ali, ela que vai receber menos votos, não tem tantas pessoas que vão votar nela, se chegou no nome dela, porque ela vai receber menos votos, e quem eles querem salvar talvez poderia cair na órbita se ela tivesse ali aberta para votação, não é? É isso que me leva a crer, porque se ele estivesse jogando apenas sozinho, ele colocaria qualquer um dos 4 e não usaria essa justificativa. Se ele tá usando essa justificativa, é porque num senso comum ali com a pessoa ou as pessoas que ele conversou, se entenderam que quem eles querem salvar dessa órbita seria necessário para que a pessoa que eles querem salvar de fato se salve, seria mais interessante jogar a Dani direto, porque ela talvez receberia menos votos do que os outros que vão ficar para votação. Pelo menos é isso que eu entendo. A gente vai conversar um pouco mais lá no episódio de bastidor. Vamos ver agora o voto do Anderson, que ele está na órbita ali e tá entre os 3 que vai ser votado, né? Tá entre ele, Léo e Matheus, então a gente vai ver em quem o Anderson vai votar. O Matheus, né? Não tenho muito o que dizer, só pra me livrar mesmo, porque acredito que o Léo já vai ter muitos votos. E é isso, meu voto vai nele hoje. Anderson votou no Matheus, não surpreende tanto, só que eu acho que aqui ele deveria colocar um pouquinho o ranço dele de lado e talvez deveria ter procurado algumas pessoas no privado para ver como seria a movimentação. Se ele tem a intenção de querer se salvar, talvez seria interessante para ele, primeiro, ver o terreno, ver como é que tá o clima, ver como é que as pessoas estão dividindo para votar, para daí ele tomar a decisão dele. Eu acho que ele foi muito pelo ranço e talvez ir pelo ranço nesse momento não é interessante. Agora a gente vai ver o voto do próprio Matheus, que também tá ali para ser votado, e ver como é que ele vai votar. O meu voto vai ser no Leovan, porque eu acho que o Anderson vai ser mais votado e eu vou ser o segundo mais votado, porque o grupão lá vai dividir votos entre os dois. Então quem sabe se as pessoas que estão fora do grupão inventarem votar no Léo, pode ser que some meu voto junto e eu me salve
sendo o terceiro mais votado. Matheus acabou votando no Léo. Ele também teve uma treta com o Anderson, mas talvez aqui, né, nessa disputa, talvez o Matheus foi um pouco mais racional, né? Ele pensou um pouco mais com a cabeça do que de fato com o ranço dele. Então acabou não indo no Anderson, acabou indo no Léo, com a justificativa que talvez Anderson já vai receber votos e talvez ele chamou o grupão, né? Ele acabou denominando ali algumas pessoas que fazem parte desse grupão, talvez vão votar ali entre ele e Anderson, mas ele tá votando no Léo pra ver se consegue se escapar, né? Agora a gente vai pro voto da Dani, que também tá ali na órbita, ela inclusive já tá direto na órbita em quem ela vai querer de fato enfrentar. Embora o meu voto não vá fazer tanta diferença assim, o meu voto vai ser no Anderson para tentar me proteger. Dani votou no Anderson ali com a justificativa que ela tá fazendo isso por defesa, porque vamos dizer que ela tá levando isso na intuição dela. Talvez Anderson possa ser eliminado e ela acabar ficando na competição, até porque por se tratar de sorte, não tem como você criar uma estratégia, principalmente quando você já tá na órbita, né? Talvez se ela não tivesse na órbita, ela até poderia votar no Anderson com a justificativa de para tentar me salvar, mas como a gente tá dependendo da sorte e ela já tá na órbita, o voto no Anderson é apenas uma tentativa de intuição, não tem como ir mais longe do que isso, né? Agora a gente vai ver o voto do Léo e ver como que ele votou. Oi, Doglitas, boa noite, né? Então, hoje não vai ser difícil escolher, né? Eu acho que o Matheus vai ter umas boas votações de votos ali. Então, pra tentar, né? Pelo menos tentar me defender, eu vou votar no Anderson, né? Porque eu acho que se o Matheus já tiver alguns votos e o Anderson alguns, né? Então tem chance de eu me defender, né? Então é isso. Salve, salve, família. Hoje é uma questão de defesa mesmo, tá, gente? Diferente da semana passada, que ele chorou, essa semana ele alega que foi mais tranquilo, até porque ele talvez não tenha o coração aqui, até porque ele não tem tanta afinidade com essas pessoas. E ele acabou votando no Anderson. E é muito interessante a gente parar pra pensar nesse sentido, de que até onde vai o meu coração? Porque a gente pensa assim, quando eu falo pra vocês que eu sou uma pessoa muito coração, quando eu falo isso, eu sou muito coração com tudo. E a gente percebe que talvez o Léo, ele fala, né, ele usa essa justificativa de que eu sou uma pessoa muito coração, vai até a página número 2, esse grande coração que ele tem. Por quê? Mas aqui na própria justificativa ele falou que aqui é mais tranquilo, por quê? Os dois que tem pra votar, ele não tem amizade nenhuma. Então o quê? O coração dele vai até onde a amizade dele tá indo. Então ele não é tão coração assim, porque quando você é uma pessoa extremamente coração, te dói votar independentemente se você tem uma ligação extremamente profunda com alguém ou não. Vai ter graus ali, mas aqui ele foi muito tranquilo em votar. Então o coração dele vai até a página 2, vai até onde ele gosta da pessoa. Se ele já não tem afinidade, não gosta, foda-se, não tem coração com você. Mesmo você também sendo um ser humano, foda-se, vou te eliminar. Então a gente percebe que esse coração bondoso dele vai até a página 2, né? E ali ele já deixou claro que ele tá votando no Anderson com a oportunidade de talvez ficar no jogo, porque ele já imagina que Matheus será muito votado. Agora a gente vai ver o voto da Sara essa rodada e vamos ver em quem a Sara votou. Meu voto nada mais, nada menos é que no Matheus. Sara acabou votando no Matheus, então a gente já percebe que Matheus, nesse momento, ele tá tendo 2 votos e Anderson tá tendo 2 também. E Léo, 1 voto até o momento. Agora a gente vai ver o voto do Breno e vamos ver como que ele vai votar. Então, meu voto vai no Matheus, né? Não tem nem o que dizer, já que ele diz que a gente tá jogando em grupo. Então, ele vai tomar as consequências por estar dizendo uma coisa que ele não sabe. Então, meu voto vai nele, sem dúvida nenhuma, né? Das pessoas que tem, é a única que eu quero votar realmente. Ele no Jefferson, mas o Jefferson não caiu. Breno votou no Matheus e ele, na fala dele, falou assim que Matheus botou eles tudo num grupão, né? Que eles fazem parte de um grupo maior ali, que vão se defender de alguma forma ou de outra. E Breno não gostou disso, Breno não gostou que ele falou isso e falou, já que ele falou que somos um grupão e nós não somos, ele vai sofrer as consequências pelo fato de ter falado que nós somos um grupão. Ou seja, falou que nós éramos um grupão, nós não somos, mas agora a gente é o grupão pra votar nele. Basicamente isso. É isso, né? Mas
vou falar pra vocês que Matheus não tá tão errado assim. Enfim, vamos ver agora o voto do Douglas e ver como que ele votou. R$1.000. Boa sorte a todos. Primeira vez. Douglas, ele também votou no Matheus. Bom, se a gente pegar algumas conversas entre Matheus e Douglas, ele é o participante que mais se movimenta nos privados. Ele vai muito nos privados e nos privados a gente não tem acesso. O que a gente tem é a conversa no grupo principal, que movimenta o grupo principal. Mas óbvio que eles conversam muito no privado. Mas até onde a gente viu, ele e o Matheus, eles têm essa amizade meio... Mas Douglas, inclusive, chegou até a brincar com o Matheus, dizendo, você agora vai me carregar até a gente chegar na final junto e tal. Teve um bastidor, né, que teve esse momento dos dois. Então eu acho que o que eu vejo é que talvez teve alguma movimentação, que não é errado, é um jogo. E eu sempre falo que eles precisam jogar. E isso eles jogaram, então faz parte. E eu adoro isso, não tô julgando. Mas o que eu consigo ver é que teve de fato alguma movimentação, principalmente vindo de Douglas, que o Douglas, tudo bem que talvez ele não tem uma amizade com o Anderson. Até onde a gente sabe, não tem. Essa amizade de falar, meu Deus, até onde a gente sabe, não existe isso. Talvez com o Léo e com o Matheus existisse mais. Talvez ele votaria no Anderson, mas ele acabou optando por votar no Matheus. Por isso que eu acho que teve alguma movimentação. Agora a gente vai ver o voto do Jefferson e ver como ele votou. Boa noite, gente. Meu voto hoje vai no Anderson, porque eu acho que o Matheus já vai levar bastante voto. Então, pra equilibrar e salvar o Léo, Jefferson votou no Anderson e disse que o objetivo dele é salvar o Léo dessa órbita, por isso que ele acabou votando no Anderson, porque automaticamente ele já sabia que Matheus iria receber votos. E quando ele tem essa clareza de certeza que algumas pessoas iriam votar no Matheus, é porque no mínimo ele já tem quase certeza de quem são, inclusive, essas pessoas. Agora a gente vai ver o voto do Tom, em quem ele vota. Amores, então, hoje tem que votar infelizmente no Léo. Uma pena, né, gente? Bom, voto nele porque acho ele um cara desnecessário. Acho que ele não agrega muito no reality, né? E é isso, gente. Espero que ele saia. Lá é só ladeira abaixo, né? E é isso, um beijo. Tom votou no Léo, já era esperado, até porque os dois já têm essa treta toda, né? Já brigaram. Então não me surpreende, votou no Léo. Agora a gente vai ver o último voto, que é o voto do Renison. Eu vou votar no Anderson, porque das opções é quem eu sou menos próximo. Eu conheci ele agora nesse game, já os outros dois eu conheci desde antes. E é alguém que eu posso menos contar. Se bem que agora o Matheus pode estar um pouco chateado comigo, porque na última prova eu ataquei ele em uma rodada, porque as opções que ficaram eram de quem eu era mais próximo, então eu tive que votar nele. Isso pode fazer com que ele me ataque, ou que não me tenha como alguma prioridade, mas aí também tudo bem, é um problema dele, do jogo dele. Ele também ficou puto por conta de achar que tem um quarteto formado, que é o Breno, Matt e Douglas. Só que não é bem assim, a gente nunca parou pra formar um quarteto ou conversar sobre isso. A gente joga junto em determinadas coisas, mas não é nada que a gente combine. Por exemplo, eu nunca fui no privado do Breno pra combinar alguma coisa, nem do Douglas, só no do Matheus, já só a última prova que a gente conversou. Só que assim, o que acontece é a gente voltar ter algumas coisas juntos é porque a gente se considera pra caralho, a gente já se conhece há mais tempo e temos uma amizade. Lógico que em algum momento pode rolar um ataque entre eu e eles, porque o jogo vai afunilar e às vezes a gente pode não ter outras oportunidades, né, outras opções. Então a gente acha que vai entender isso quando chegar. O Matheus acabou votando em mim também em uma das rodadas, o Matt no caso, em que tinha Breno e Douglas, mas também não mudou muita coisa e eu entendi também. Mas é isso, realmente o Anderson é quem eu sou menos próximo, apesar dele ser alguém que eu conversei em alguns momentos e que acho ele bastante legal. Só que nesse quesito, pro meu jogo vai ser melhor que o Anderson saia. Henderson votou no Anderson e dessa forma são 4 votos no Anderson, 4 votos no Matheus e 2 votos no Léo. Léo consegue se salvar mais uma vez. Nessa rodada não tem votação com votos punitivos, então ninguém deixou de votar, todos votaram. Então, de fato, Anderson e Matheus, com 4 votos cada um, se juntam a Dani nessa órbita e um dos 3 vai deixar a competição. Agora a gente vai ver qual dos 3 vai deixar a competição, qual deles, primeiro, óbvio, o lado bom, que um deles vai ser salvo, e depois os outros 2 que de fato correm mais riscos de eliminação através da distribuição
distribuição dos emojis. Lembrando vocês que no domingo, às 8 horas da noite, a gente tem o vídeo de distribuição dos emojis. Na terça-feira, 8 horas da noite, a gente tem o vídeo de bastidor, que tá muito bom, muito importante. E a gente vai conversar sobre muita coisa no episódio de bastidor da próxima semana. Então eu conto muito com a presença de vocês lá. E não esqueçam que está aberto as inscrições para participar da primeira temporada do O Melhor Nova Geração. Tem o WhatsApp aqui na descrição do vídeo, vai aparecer aqui para vocês também. Não esqueça de se inscrever lá também, tá bom? A decisão do voto é muito diferente, a dinâmica é muito diferente. Tem um vídeo explicativo aqui no canal. Na verdade, vai aparecer para vocês lá 3 métodos de votação, só que na verdade vão ser apenas 2, tá? O último método, que é compra de voto, ele não vai mais ter, vai ter apenas os 2, que são vídeos e a plateia que decide. Então a compra de votos não vai ter mais, tá? Mas assiste lá e também venha se inscrever para participar dessa primeira temporada do O Melhor. Conto com a presença de vocês. Caso você não queira se inscrever, só quer continuar acompanhando, pegue e indique o reality para os amigos de vocês, para caso eles queiram participar, tá bom? Beijo no coração de vocês e fiquem agora com a eliminação.